Olá, este vídeo é direcionado para quem está começando uma especialização na área de saúde, como uma residência médica ou multiprofissional, e tem que planejar fazer um trabalho de conclusão de curso ou deseja fazer uma publicação científica. Então eu vou agregar informações de vários outros vídeos aqui do canal para te auxiliar numa publicação científica. Eu sou Daniel Mendes, este é o canal Academia da Pesquisa. A verdade é que para fazer uma publicação científica demanda tempo. Não se iluda com vídeos que falam que é possível publicar um artigo científico em 10 dias ou escrever um texto científico em poucas horas. Isso demanda tempo para planejar o estudo, fazer a coleta de dados e escrever o texto científico, principalmente se for um estudo primário, em que você vai coletar os dados diretamente com pacientes, com participantes na pesquisa. Eu separei alguns passos para mostrar como fazer a publicação desde o início da sua especialização. Esses passos servem para sistematizar o processo, para você organizar as ideias e tornar possível fazer uma publicação científica de bom nível. O fato de você estar começando uma especialização tem vantagens e desvantagens ou dificultadores. As principais vantagens são o acesso aos potenciais participantes da pesquisa. Quando você entra numa especialização médica ou multiprofissional, alguma especialização da área de saúde, você tem acesso a um grande número de pacientes e isso facilita muito a coleta de dados. E também a orientação por parte dos seus preceptores ou por parte de orientadores específicos para seus projetos. Sem dúvida, um dos principais dificultadores é o excesso de atividades durante a especialização. Então o aluno, o residente, o especializando deve tentar conciliar as suas atividades práticas de aprendizado com as atividades teórico-práticas relacionadas à pesquisa clínica. O início do processo de pesquisa é você escolher um tema, escolher o assunto e depois definir a questão da pesquisa. Vamos falar desses dois tópicos agora. Para você escolher o assunto sobre o que irá pesquisar, ou você entra numa linha de pesquisa já existente, dentre várias de seus orientadores, ou você busca um tema original. Na maioria das vezes, os residentes, os especializandos fazem a pesquisa buscando um tema original. E você busca o tema a partir da prática diária, da lida diária com os pacientes, algo que você note que seja interessante. Uma vez identificado o assunto, um tema interessante, procure artigos recentes, faça uma revisão bibliográfica inicial para estudar melhor o assunto e definir o próximo ponto, que é a questão da pesquisa, que está ligada à lacuna do conhecimento, aquilo que você quer responder, preencher com seu estudo. E há um vídeo recente aqui no canal Academia da Pesquisa, lidando especificamente sobre como formular uma boa questão da pesquisa. A questão da pesquisa é a lacuna do conhecimento. Você só vai ter uma ideia do que falta estudar, qual é a lacuna do conhecimento ao estudar o assunto, procurando artigos de revisão, procurando alguns artigos recentes sobre um tema específico. Procure também uma questão só uma questão para ser respondida. Não coloque algo muito genérico, várias questões, somente uma questão específica, que isso facilita o próximo passo, que é a definição dos objetivos. Para definir os objetivos do seu estudo, pense sempre naquilo que você já leu na lacuna do conhecimento. Os objetivos são as respostas às questões estabelecidas. É definindo inicialmente o objetivo do seu estudo que você vai pensar no método, nas metodologias sobre como realizar o estudo que você pensou. Então, primeiro escolha um assunto, defina a lacuna do conhecimento, defina uma questão a ser respondida e aí você tem o seu objetivo. O objetivo é responder a questão. E só depois de definir com clareza qual é o objetivo principal é que você vai pensar qual tipo de estudo que será necessário para responder a questão,
para chegar ao seu objetivo. E aí nós passamos talvez para a parte mais importante desse vídeo, que é sobre os tipos de estudo ou os desenhos da pesquisa. Existem basicamente 2 tipos de estudos que você pode fazer como um trabalho de conclusão de curso ou no final da sua especialização. Existem os estudos primários, em que você vai a campo, você vai coletar dados diretamente no prontuário ou com os participantes da pesquisa, ou os estudos de revisão, como as revisões narrativas, revisões sistemáticas, em que você estuda o assunto de uma maneira sistematizada e também fornece valor organizando a informação assim para os leitores. Os estudos primários, aquele que você coleta dados diretamente com os pacientes, podem ser divididos em descritivos, observacionais e intervencionistas. Estudos descritivos são os relatos ou as séries de casos. Qual é o objetivo de se fazer um relato de caso ou uma série de casos? Os objetivos são descrever uma situação inusitada ou levantar hipóteses para outros estudos. Também há uma sistematização para se fazer um relato de caso. Veja o vídeo relacionado sobre como fazer um relato de caso na descrição desse vídeo. E você pode, no decorrer da sua especialização, fazer estudos descritivos, mas o mais interessante é pensar realmente ou num estudo observacional ou intervencionista. Estudos observacionais são mais simples que os estudos de intervenção e podemos dividir os estudos observacionais em transversais, retrospectivos e prospectivos, conforme a direção temporal do segmento dos pacientes. Veja só, num estudo transversal não há segmento dos pacientes. Você analisa dados de um grupo de pessoas, de um grupo de participantes, num período limitado de tempo. Você vai coletar características dessas pessoas em um período limitado, sem fazer o segmento. Portanto, é um estudo mais simples de ser feito, há facilidade na coleta de dados e há várias análises possíveis de serem feitas, como comparações entre grupos, correlações entre variáveis. Como não há segmento dos pacientes, não é possível estabelecer medidas de risco, medidas de chance, medidas de probabilidade associado a algum desfecho, associado a alguma variável dependente ou desfecho clínico. Nos estudos retrospectivos, há sim segmento dos pacientes que pode ser basicamente de 2 tipos. Veja só, existe a coorte retrospectiva. O que é a coorte retrospectiva? Também chamada de não concorrente. É quando o pesquisador analisa um grupo de pessoas, um grupo de pacientes que foram expostas e um outro grupo não exposto a um fator e acompanha esse grupo de pessoas para ver se houve uma resposta, se houve um desfecho. Mas isso não chega no momento atual, ele acompanha por meio de análise de prontuários ou de entrevistas. Então, esse tipo de coorte, de segmento retrospectivo, é também chamado coorte não concorrente. Há também o estudo caso-controle, que é um desenho de pesquisa muito útil nas análises retrospectivas. No estudo caso-controle, o pesquisador parte de 2 grupos, um grupo doente, que é o grupo caso, e um grupo controle, que não tem a doença, e analisa retrospectivamente se eles foram expostos a quais fatores, a determinados fatores. Então é diferente da coorte retrospectiva. No estudo caso-controle, os grupos são divididos em pessoas que já têm a doença ou uma condição de saúde e que não têm, que é o grupo controle, e eles são analisados de maneira retrospectiva para ver quais foram expostos a determinados fatores. O estudo caso-controle é muito bom para doenças raras, para doenças de baixa prevalência. E em ambos esses tipos de análises retrospectivas é possível de fazer várias análises estatísticas, comparar grupos, fazer correlações entre variáveis e, principalmente, estabelecer medidas de risco entre fatores que podem desenvolver
uma doença. Então, por meio da análise retrospectiva, é possível calcular a odds ratio, uma medida de risco relacionada a fatores que desenvolvem determinada condição clínica. Então, veja bem, falei dos estudos transversais, dos estudos retrospectivos, que tem basicamente dois tipos: a coorte retrospectiva e o caso controle. E os estudos agora prospectivos. Um estudo prospectivo é uma coorte concorrente, uma coorte que inicia-se no momento presente e segue no futuro junto com a análise e o follow-up dos pacientes. Nesse tipo de estudo, também o pesquisador divide os participantes em um grupo exposto a um fator e um grupo não exposto e analisa quais que vão desenvolver determinados desfechos. Os estudos prospectivos desse tipo são excelentes porque propiciam melhor controle e qualidade na coleta de dados. Então veja bem, preste atenção, porque em uma especialização você não tem muito tempo para fazer segmento dos pacientes. Se for fazer um estudo prospectivo, planeje fazer um estudo de segmento curto, de 1 mês, 3 ou 6 meses, para dar tempo de você fazer toda a análise dos dados. Porque esse é o grande dificultador desse tipo de estudo, é o tempo de segmento necessário. Muito bem, e os outros tipos de estudos primários, além dos descritivos, dos observacionais, são os estudos intervencionistas. Esses são estudos um pouco mais complexos, que necessitam até de mais regulamentação. E existe um vídeo específico aqui no canal que mostra como fazer, como planejar um estudo de intervenção. Então, se você tem interesse em fazer um estudo intervencionista, veja com cuidado as orientações desse outro vídeo. Mas ao invés de fazer estudos primários com coleta direta de dados em prontuários ou com os pacientes, você pode também fazer estudos de revisão, ou uma revisão narrativa e, em uma especialização na área da saúde, o que eu recomendo é fazer uma revisão narrativa específica. Evite uma revisão muito genérica, faça uma revisão mais específica para esclarecer determinado tipo de conhecimento, determinada falta de conhecimento sobre um assunto. Veja também o vídeo relacionado sobre revisão narrativa, ou você pode também fazer uma revisão sistemática e para isso existem todos os passos necessários para a realização da revisão sistemática. E por fim vem uma das melhores partes de fazer um estudo científico, que é a sua divulgação. Você divulga o seu estudo, o seu trabalho nos eventos da sua especialidade, nas reuniões científicas. Hoje em dia há várias possibilidades de apresentações online, em congressos locais, nacionais ou mesmo internacionais e publicação científica em revistas especializadas. Esse processo é uma bola de neve, você vai ver que à medida que você divulga o seu texto científico, divulga o seu trabalho, você quer produzir cada vez mais, porque é muito recompensador divulgar a informação científica. E assim eu espero que esse vídeo possa trazer informações úteis para você que está começando uma especialização na área da saúde, que deseja publicar um texto científico e já vai pensando no seu trabalho de conclusão de curso. Como eu falei no início, esse vídeo agrega informação de vários outros que estão disponíveis aqui no canal. Aproveite todas essas informações. E se você gostou, curta o vídeo, divulgue bastante entre seus colegas e aproveite todas as informações para planejar um estudo científico.